É isso aí, aprendizes, estamos iniciando hoje mais um tipo de vídeo, é a primeira vez que a gente está fazendo um gameplay. E, obviamente, aqui no nosso canal a nossa ideia é discutir ciências. E então hoje nós vamos falar sobre Plague Inc. O Plague Inc. ele já foi lançado há bastante tempo. Ele está disponível nas plataformas mobile, né? Você pode ter aí no seu celular, no seu tablet. E aqui a gente vai jogar a versão do PC, tá? Em que consiste o Plague? Nesse jogo você vai ter o controle de um parasita. Ele pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo e até mesmo, né, alguns tipos fictícios, futuristas, né, baseados na ficção científica. Você vai ver que tem muitas opções desse jogo. Aqui no nosso vídeo de hoje a gente vai focar em conceitos de epidemiologia. O que é epidemiologia? É a ciência que tenta estudar a propagação dos micro-organismos que causam doenças em uma população. Tá certo? Vocês vão perceber que esse jogo ele é bem legal. Ele dá vários conceitos bem interessantes de epidemiologia. Bom, para começar, o que a gente vai fazer aqui, né, é escolher a carreira de um jogador e você tem muitas opções aqui, né? O jogo principal, que é o que a gente vai jogar, tem os cenários oficiais, os personalizados, jogo rápido e tal. Vamos começar com o jogo principal. Tem duas opções aqui. A bactéria, que é a primeira. Quando você começa o jogo, ela já disponibiliza para você, o jogo já disponibiliza para você a bactéria. E o vírus, tá? O vírus você tem que jogar com a bactéria, né? E depois você libera. A primeira coisa importante é qual é a diferença, né? Eu já vi muita gente agora, né? A gente está no meio de uma pandemia aqui em 2020 e falando sobre o coronavírus, ele na verdade é uma bactéria. Não é. Um vírus é um ser que não tem célula, tá? Ele é formado apenas de um material genético revestido por uma cápsula de proteínas. Às vezes tem uma membrana em volta, né, que a gente chama de envelope, mas normalmente é isso, um material genético com proteína em volta. A bactéria não. A bactéria é um ser que tem uma célula. É um ser unicelular, tá? O modo de combater o vírus e a bactéria é bem diferente, tá? Você não pode pegar, por exemplo, um remédio que acaba com células e tentar destruir um vírus, porque o vírus não tem célula, tá? Então, são coisas bem diferentes. A gente pode até no próximo vídeo discutir isso com mais detalhes e tal. Mas aqui, a nossa ideia é escolher, eu vou escolher aqui vou escolher a bactéria, tá? Acho que dá pra gente fazer umas análises bem interessantes. Vamos colocar o nível normal, tá? Ó, tá aqui, né? Ele é para estrategistas genéticos e experientes. Bom, aqui o que acontece é que 67,3% das pessoas lavam as mãos. No modo casual, ninguém lava a mão, né? Então, imagina que vai ser bem mais fácil contaminar essa população. No modo brutal, as pessoas elas têm um toque aí, né? Elas têm uma compulsão por lavar as mãos, então fica mais difícil. E no mega brutal, os médicos eles vão ficar bem especializados em pesquisa, fica bem mais difícil mesmo. A gente, para começar, então, vai ter que dar um nome para a nossa bactéria. Vamos colocar um nome qualquer, né? Não precisa ser um nome também muito, né, realista, não. Vou colocar assim, ó, é uma bactéria de boas, tá certo? É uma bactéria tranquila. Vamos ver se ela vai ser tranquila mesmo ou se ela vai dar trabalho para a humanidade. Então, depois de ter escolhido o nome da sua bactéria, a gente tem que escolher aí a localização em que essa bactéria vai começar a espalhar a praga, tá? Você pode clicar no país que você quiser, né? Ah, que país é esse? Eu não sei, tô ruim em geografia, né? Clica nesse daí. E aí você vai ver, então, por exemplo, aqui é o Cazaquistão, você sabia? Aqui é a China, você sabia onde era a China? Esse grandão aqui é a Rússia. E aí, aqui embaixo, também você vai ver uma dica, né, de qual é a população daquele país. Vamos começar num país aqui, ó, que é o Brasil. Conhece esse país? Esse país aqui, então, vai ser
o início, o país início, é o país que vai ser a fonte da nossa bactéria, tá? Aqui a gente tem, ó, algumas escolhas possíveis. Para a gente poder escolher, né, qualquer coisa de transmissão, os sintomas que é da doença que essa bactéria vai causar, quais são as habilidades que esse ser tem, a gente vai ter que usar, ó, aqui embaixo está mostrando, pontos de DNA. Eu só tenho 3 e vocês vão perceber que a gente vai ganhando quando a gente cumpre alguns requisitos. A gente vai para contaminar um outro país, né? Se o nosso patógeno contamina um outro país, você tem aí um bônus. Quando você tem uma contaminação de muitas pessoas, ganha mais bônus. E esses pontos de DNA a gente pode usar para ir acrescentando características nas nossas bactérias. Vamos fazer o seguinte, para começar, a nossa bactéria ela vai atacar o sistema digestório, tá? E aí a primeira coisa ela vai causar uma certa náusea, tá bom? Essa bactéria ela começa colonizando então o nosso corpo. Um monte de bactérias que colonizam a gente, né? Você para pensar, nossa boca, nosso tubo digestório inteiro está repleto de bactérias. Essas bactérias não causam doença, né? Porque senão a gente já estaria manifestando esses sintomas há um certo tempo. Elas estão ali apenas fazendo parte do que a gente chama de flora intestinal ou flora bacteriana, né? Nesse caso aqui, vamos imaginar que era uma bactéria e agora ela vai sofrer uma mutação, tá? Ao contrário das outras ali que originaram essa bactéria, ao invés dela só estar ali colonizando, comendo a nossa comida, né? Tá ali de boas, ela vai deixar de ficar de boas. Mas primeiro o sintoma aqui é uma coisa leve, ó. Ela vai causar náusea, então tá aqui embaixo. Ela vai ela vai causar no revestimento do estômago uma irritação. Então você vai sentir ali um enjoo. E quando você tem esse enjoo, vamos falar o seguinte, né? Talvez você tenha uma azia, alguma coisa assim. E aí as bactérias ali do seu estômago vêm para a boca e estão ali. Tá certo? Aí você vai beijar alguém, adivinha? A bactéria, ai que delícia, passou para outra. Vocês aí, né, que adoram ir para uma balada e beijar umas 5, 6 pessoas que vocês nem conhecem, essa bactéria aí é para vocês, tá certo? Um presentinho. Ó, pra gente poder evoluir, a gente precisa então, ó, pontos de DNA. Custa 2 aqui pra gente desenvolver esse sintoma. E aí toda vez que uma pessoa for beijar a boca da outra, vai passar a de boas. Uma coisa importante, né, gente? Na vida real, as bactérias elas não têm essa escolha. Não dá pra elas, eu vou querer fazer isso porque vai ser bom. A evolução não acontece assim. O material genético que programa se uma bactéria vai afetar o ser humano ou não, que órgão que ela vai infectar, como que vai ser a atuação dela no nosso corpo, esse material genético ele pode sofrer mutações. As mutações, elas alteram esse material genético. Então, o material genético, sei lá, né? Vamos imaginar que essa bactéria então estava ali no nosso trato, né, digestório e no nosso estômago, e aí ela sofreu uma mudança no material genético dela. E agora ela causa náusea, tá? Na vida real, é ao acaso. Essas mudanças não são escolhidas. Se isso trouxer uma vantagem para a bactéria, ela vai se espalhar mais. E nesse caso, a gente, né, tá ali dando uma forçação, dando uma ajudinha para ela ali, ela vai ter uma vantagem, ela vai se espalhar mais através do beijo das pessoas. Então vamos lá. Tá aqui, ó, tem 2 pessoas contaminadas no mundo, né? Na verdade, só aqui no Brasil. Se ampliar aqui, né, no Brasil, ó, você vai ver que aparecem uns pontinhos, ó. O brasileiro tá espalhando. Tá ali, né? De boas começa a se espalhar. Ela está se espalhando de pessoa a pessoa no Brasil e vai crescer exponencialmente. Você controla a praga indiretamente ao fazê-la evoluir. Bom, vamos lá. Então tá aqui, né, ó, os pontinhos vermelhos espalhando a doença pelo Brasil. Você vai perceber que vai acontecendo isso, ó. A gente vai clicando ali, né, nos pontinhos porque está espalhando, a gente está ganhando ponto. Já são 30 contaminados. Até agora, nenhum morto, tá? Gente, isso significa o seguinte: a letalidade dessa doença
né, ela não existe, até agora ela é zero. O que seria letalidade? Letalidade seria o número de mortos dividido aí, né, pelo total de doentes. Então a proporção, se 100 pessoas ficaram doentes e uma morreu, a letalidade é de 1%. Se 100 pessoas ficaram doentes e 50 morreram, 50% e assim por diante. No nosso caso aqui, a gente está com uma letalidade de 0%, 0 pessoas de 52. A gente já tem 30 pontos. Vamos usar um pouco desses pontos de DNA para a gente deixar o nosso parasita um pouco mais habilidoso aí na transmissão. Bom, Brasil, um país onde tem bastante inseto. Eu acho que se eu usar esses insetos aqui para espalhar o nosso parasita, acho que a gente vai ter aí uma propagação maior, certo? Então tá aqui, né? Pode escolher essa habilidade, inseto 1, depois tem inseto 2, quando a gente terminar de pesquisar essa daqui. Os insetos são suscetíveis à contaminação. Insetos transportadores aumentam a contaminação. A gente chama esses insetos de vetores, tá? Quando eles espalham um parasita de uma pessoa para outra, espalham uma doença de uma pessoa para outra, são os insetos vetores, tá? Então você tem um exemplo aí, o mosquito da dengue, né? Que leva um vírus, não é uma bactéria, hein? O vírus da dengue, tá? Então, aqui vai levar a nossa bactéria, tá bom? Eles se dão bem em climas quentes, o Brasil então vai se dar bem com isso. E existe uma chance de mutação. Na hora que o mosquito for lá e tirar, né, a bactéria do corpo de uma pessoa, sugar essa bactéria, ele tem uma grande chance então de causar uma mutação nessa bactéria. Ela vai, sem você precisar gastar pontos de DNA, ela vai ganhando novas habilidades, tá? E aí na hora que ele picar uma outra pessoa, leva o parasita junto. Então além de beijar na boca, agora aparece uma nova habilidade aqui. Vamos colocar aqui também, ó, a possibilidade de fazer a transmissão por tosse, não só pelo beijo na boca, né? Tá ali nas gotículas de saliva essa bactéria. Na hora que você tossir, o outro vai inalar. Né? As pessoas não estão preocupadas, não estão usando máscara, né? Não estão, elas estão aglomeradas dentro dos ônibus, do metrô, né? Em salas de aula, no ambiente de trabalho. Então elas vão começar, né, tossir e aquela bactéria toda que estava na boca também pode ir para os pulmões e espalhar de uma pessoa para outra. O nosso parasita saiu do Brasil. Ele foi parar na África do Sul. Muitos turistas brasileiros estão indo para a África do Sul. Um deles estava contaminado aqui com a bactéria e levou para lá. Tossiu na cara de um sul-africano, né, de um guia lá que estava ali auxiliando ele a conhecer o país. E o que aconteceu é que ele espalhou agora para um outro país. Veio aqui, né, por navio, você está vendo que tem um porto aqui, né, no Brasil, tem um porto na África do Sul, foi para lá. Então, ó, na África do Sul já são 13 contaminados, está espalhando bem rápido, né? Olha o que está acontecendo aqui. Quando a gente, né, liberou lá que podia ter a possibilidade de ser transmitido por insetos, você lembra que ele liberou ele avisou, né, que tinha a possibilidade de sofrer mutações e aí sem a gente fazer nada. Ele sofreu uma mutação aleatória e causou um sintoma chamado anemia. Você sabe o que é anemia? Ó, vamos pegar aqui, ó. Sintoma anemia, a redução nas células vermelhas ou na hemoglobina do sangue. Isso pode levar à hipóxia dos órgãos. Então, só lembrando, né, os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, eles transportam o oxigênio dos pulmões para as células do nosso corpo. O que pode acontecer se você tiver uma redução na quantidade dessas células, ou na redução do pigmento vermelho que essas células têm. Elas são vermelhas porque elas têm hemoglobina, e a função da hemoglobina é ser uma proteína que transporta o oxigênio. Se você tiver uma redução, você vai ter menos oxigênio, isso que é hipóxia, né? E menos óxido de oxigênio, então menos oxigênio nos órgãos. Então as pessoas vão subir uma escada, vão sentir ali uma falta de ar, né? Vão jogar futebol com os amigos, uma falta de ar. Já começa a ter um conjunto de sintomas característicos dessa doença que pode despertar a atenção de algum médico. A pessoa chega lá e fala: doutor,
tô com náusea, tô tossindo, espirrando e não posso mais fazer nada que tenho falta de ar. O médico já começa a achar isso estranho e já pode levar ali a descoberta do parasita, tá? Se você quiser nesse jogo, você pode involuir, né? Você clica lá, é como se uma bactéria mutante, né? Ela ganhou DNA, você vai lá e corta isso, eu não quero, tá? A gente não vai fazer isso aqui, a gente vai deixar um negócio bem aleatório e vamos ver no que dá, tá bom? A gente já deu um pontapé inicial e vamos ver aí a bactéria se virando por conta própria. Bom, no Brasil a gente já tem aí quase 500 mil de contaminados, tá? Passamos já. E na África do Sul estamos chegando a 100 agora. Bom, tá passando para mais países, tá? Então aqui vamos ver para onde que foi. Argentina. A Argentina agora está contaminada já tem 10 pessoas contaminadas lá, tá? Que é meio óbvio, né? Você tem um país que é vizinho do outro, as fronteiras estão ali, as pessoas vão imigrando, né? Ah, eu vou trabalhar na Argentina, vou estudar medicina na Argentina, levo a bactéria para lá, tá? Também estou a passeio ou vou morar lá, não importa, eu posso levar a bactéria para lá, tá? Quando os países têm fronteira terrestre, né? Também existe essa possibilidade de aves passarem, animais, ratos, né? Se você liberar rato pode passar do Brasil para a Argentina, por exemplo, tá bom? Bom, vamos lá, né? Contaminou um país novo, bolinha de contaminação, chegou no Peru também, na Bolívia, desculpa, um contaminado na Bolívia, o Peru tá nesse pedaço aqui, né? Chegou no Peru também e tá espalhando, a gente vai clicando nessas bolhas, tá? Essa nossa doença já contaminou mais pessoas do que a tuberculose no mundo inteiro. É uma doença altamente contagiosa. A gente já tem quase 8 milhões de pessoas no mundo inteiro contaminadas, tá? Uma coisa legal é, você clicar aqui no mundo, você sabe quais países já foram contaminados. Não sabia, o Reino Unido, né? Então tem lá a Inglaterra, a Irlanda, já foi contaminado. Você consegue ver no mapinha aqui que tá em vermelho, tá bom? Não reparei não. E a América do Sul inteira já está contaminada, tá bom? Tem vários países aqui, né, que estão em azul, eles estão saudáveis, e o preto aqui é quando o país já teve toda a sua população morta, né, extinta aí pelo vírus, tá? Apesar de terem 8 milhões de pessoas com essa bactéria, não perceberam que ela existe, porque ela não está causando sintomas muito sérios, né, gente? Isso pode ser confundido com uma má alimentação, a pessoa está dormindo mal. Então ninguém vai pensar assim, eu estou doente por quê? Uma bactéria. Pode ser um micro-organismo, mas como os sintomas não são muito agressivos, as pessoas começam a achar que quem está contaminado está vivendo uma vida desregrada, né? Então, até agora, ninguém percebeu, e se ninguém percebeu, ninguém está pesquisando cura ainda. A Arábia Saudita já tem um contaminado aqui. De boas, já contaminou mais pessoas que o HIV. Que o HIV é uma doença extremamente contagiosa. Se você for ver, já são quase 100 milhões de pessoas contaminadas. E ninguém percebeu que ela tá lá, tá? Bom, vamos deixar ela espalhar mais um pouquinho. E chegou nos Estados Unidos, ó. Quase que eu não cliquei aqui, né? Deixa eu deixar um panorama mais geral do mundo e tal. Agora uma coisa, quando você chega num país rico aqui com o seu parasita, você vai acompanhando e vai perceber uma coisa. Os países ricos, eles têm sistemas, né, de saúde com uma qualidade maior. Então tem um diagnóstico melhor, as pessoas elas têm acesso a hospitais, a remédios. Então você vai perceber que é muito provável que a pessoa tome um antibiótico. O que é o antibiótico, né? O antibiótico é um remédio que vai matar a bactéria. E aí, como resultado, o que acontece? A sua bactéria morreu ali, não espalha para outra pessoa. Então fica muito difícil contaminar um país que tenha um bom sistema de saúde. Então, por isso que a gente tem que investir no nosso sistema de saúde aqui no Brasil, né? E ter um sistema público, um sistema que as pessoas tenham acesso, porque tem gente que não tem como pagar um
plano de saúde, né, tem acesso a um hospital, então é necessário ter um sistema de saúde público de qualidade. No nosso país isso é importante, tá? Então, na Inglaterra, aqui no Reino Unido, é um país rico com saúde pública de alta qualidade. Então, você quer espalhar, você vai ter que dar uma resistência à sua bactéria. E vamos dar essa forcinha para ela. A gente está com 31 pontos de DNA, ó. A gente vem aqui na habilidade e a habilidade vai ser resistência a drogas. Então, esse agente patogênico, né, que vai causar doença, não está causando ainda nada, não, tem uma doença ali, né, mas bem leve. Esse agente que causa a doença, ele se torna resistente a antibióticos classe 1 e 2, e isso vai aumentar a efetividade ali da transmissão e da sobrevivência dessa bactéria, né? Se ela sobrevive, ela vai ser repassada para mais pessoas. Existe a possibilidade aqui de outros tipos de antibiótico, né? Antibióticos diferentes poderiam ainda matar. Vamos deixar aí, porque também nem tenho, né? Precisa de 26 pontos de DNA, eu só tenho 20, tá? Vamos voltar lá. Ó, tá espalhando. Chegou aqui na Austrália. E olha lá, gente. Em um check-up, um médico no Brasil encontrou uma nova doença batizada de boas. No Brasil, de boas. Parece inofensiva, realmente, né? Não causou nenhuma morte ainda, mas deve ser investigada. Outros países também relataram a doença. E aí a importância da ciência, né? Um médico relata para um amigo dele, tô vendo uma coisa importante. Também. Se os médicos só conversassem, numa conversa na cantina, né, no refeitório ali do hospital, talvez, tá bom, então acho que, sei lá, né, deve ser uma coisa diferente aí. E pararia por ali. Mas se você tem uma pesquisa científica e, né, revistas especializadas vão começar a divulgar isso. Então, por exemplo, o Lancet, né, uma revista importantíssima de ciência, você pode ter essa divulgação para o mundo inteiro. Então, os médicos têm que estar sempre atualizados, eles estão estudando sempre. Então, eles vão querer saber, tem uma doença nova, deixa eu dar uma olhada, né? E vai começar a procurar nas revistas científicas. Então, agora você vai perceber que alguns pesquisadores vão começar a perceber que existe um negócio estranho. E vão começar a pesquisar que bactéria é essa. E vão descobrir que a nossa doença existe, tá? E lógico, se ele comunica isso numa revista científica, né, de alcance internacional, um médico lá do Reino Unido vai perceber e falar, aqui tem também, né? Um cara dos Estados Unidos vai perceber que tem também. E aí, o que acontece? Aquela doença que era uma epidemia no começo, o que é uma epidemia? Epidemia é uma doença que começou a ter um grande aumento no número de casos, de modo estranho. Não é normal acontecer isso. É diferente de uma endemia. Endemia é uma doença que a gente espera que todos os anos ela volte, porque, né, ela está instalada ali em reservatórios no nosso país, né? Então, exemplo, a dengue. Dengue é uma endemia. Todos os anos a gente sabe que vai ter dengue no estado de São Paulo, né? A malária é uma endemia ali da região amazônica. Todos os anos a gente vai ter alguns casos de malária e tal. Agora o que acontece quando você tem uma explosão muito brusca no número de casos, isso é meio anormal, não é comum, a gente vai começar a chamar isso de epidemia. Então, né, uma epidemia, ela, nesse caso, quando ela surgiu ali no Brasil, começou a tomar um monte de casos. A gente já tem aqui no Brasil, se você for ver, mais de 100 milhões de pessoas, né? Quase 150 milhões de pessoas aqui no Brasil com esses casos. Agora, o que está acontecendo é que isso está espalhando para o mundo inteiro. E ao invés de uma epidemia, a gente vai ter uma pandemia. Pandemia é isso. É quando uma doença vai ter um aumento muito brusco no número de casos no mundo todo, tá? Então a nossa doença já está virando uma pandemia.